Bom dia a todos. Estamos aqui hoje com nosso excelentíssimo presidente da Comissão da Verdade e da Escravização Negra, né? Nós vamos conversar principalmente sobre o documentário Menino 23, Infâncias Perdidas, né? O nome dele é Anderson Farias Ferreira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Estamos aqui com a nossa mediadora Maria Luísa Becker. Né, e queria iniciar com o senhor aqui, eh, quais as medidas que a OAB vem tomando referente à discriminação racial e qual o papel da Comissão Estadual da Verdade de Escravidão Negra nessa missão? Primeiramente, bom dia. Bom dia para o Obrigado senhor pelo também. convite. Em nome da Comissão da Verdade e da Escravização Negra, é uma honra estar aqui na Inspirar, Muito obrigada. contribuindo com o trabalho de vocês. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma história no combate à discriminação. Como sendo a casa da democracia, eu posso falar como presidente da comissão que, através das diversas comissões, tem sido feito um trabalho, né? Vamos começar em 2015 com a Comissão da Igualdade Racial. Foi criada a Comissão da Igualdade Racial, com a presidência do Dr. Misael Caetano, e foi uma comissão pequena, com 6 integrantes, e no ano seguinte, fruto desse trabalho, a comissão aumentou para quase 30 componentes, outros advogados, participação de advogados do interior, e no ano seguinte teve um trabalho de um GT, que era o GT da Verdade da Escravização, que depois virou a Comissão da Verdade da Escravização Negra. Foi um braço da igualdade racial. E a OAB tem trabalhado principalmente com a paridade dentro da instituição, né, de homens e mulheres negras dentro da instituição, que tem sua história, mas infelizmente no Brasil a presença negra, somos maioria da população, mais de 50%, mas a população negra nos espaços de poder ainda é diminuta. E a OAB começou a fazer um trabalho e que inspirou o Brasil, todo o Brasil, através dessas comissões, um trabalho de paridade de gênero, de raça, de inclusão, né? Até porque a OAB Paraná teve como seu primeiro presidente fundador o Dr. Pânfilo Assunção, que era um homem negro. E pouco se Interessante. fala na história do Paraná. Hum, E ele, quem for visitar o AV, ver a foto dos ex-presidentes, lá estará a foto do Dr. Pânfilo Assunção. Então a OAB tem trabalhado através das suas comissões, dos eventos, integrando com a sociedade, né? A Comissão da Verdade e da Escravização, ela tem feito ao longo desses 3 anos da minha gestão, em conjunto com as colegas e os colegas advogados, temos trabalhado muito com o combate ao racismo religioso. Foi o nosso trabalho muito nos 3 importante. anos de gestão, que está chegando ao fim agora, porque infelizmente aqui na cidade de Curitiba alguns casos de racismo religioso chegaram ao nosso conhecimento. Aí vamos promover eventos dessa forma, incluindo trazer a sociedade, trazer os advogados, porque os advogados em seus escritórios, eles Eles serão percebem isso, procurados né? por clientes que precisam de uma ajuda jurídica, então tem que conhecer. Não é só o direito, tem uma questão social, Tem. combate ao racismo nas periferias. O racismo religioso foi um nosso ponto dessa gestão da comissão. Esse foi o nosso trabalho. É extremamente importante, né? Essa questão do racismo religioso, principalmente aqui no sul, né, é uma realidade, né, Sim, sim. que se enfrenta, aqui no Paraná, né, até por pouca informação que as pessoas nem buscam, somente, né, praticam esse racismo religioso, né. É, é, infelizmente tem se tornado comum, tem sido normalizado essas situações como algo, às vezes até um racismo recreativo, aquela brincadeira É, que deprecia determinada religião, exatamente. cria uma imagem negativa de algo que não é verdade. Eu tenho que respeitar a sua religião, a minha religião. Eu sou de Exatamente. uma determinada religião. Dentro da comissão, eu luto para que todas tenham espaço na sociedade, tem que ser assim.
para que possamos Sim. viver uma sociedade Até igualitária, porque é lei, né? né? Sim, Todos a têm que lei, cumprir. a lei, além do que está na lei, né? Para que Exato. possamos ter um Estado igualitário, né? Essa liberdade religiosa é materialmente, não basta estar só no papel, tem que... Exatamente. Não, é um belíssimo trabalho, né? É, é importantíssimo. E essas comissões, elas têm no Brasil inteiro. Nem todos, assim, cada Aham. seccional e cada subseção, né? A seccional seria o Paraná, a subseção os interiores, com algumas cidades que têm um número determinado de advogados, aí já tem uma subseção, mas temos a Comissão Nacional da Verdade e da Escravização no Conselho Federal, temos a Comissão Nacional da Igualdade Racial, mas hoje tem um trabalho na maioria das... eu desconheço uma seccional que não tenha um trabalho de combate ao racismo, de inclusão, eu desconheço. Podemos não ter uma das duas comissões separadas, mas temos um trabalho Mas o voltado trabalho para é feito a sempre, né? igualdade racial nas diversas seccionais do Brasil. E é recente, né, doutor? É um trabalho recente, É, vamos pensar 10 anos, é pouco, né? é pouco, é um trabalho, né? Tem muito chão pela frente, né, doutor? Antes o trabalho era feito de forma individual, alguns advogados lutando, advogados que fazem parte da história da advocacia paranaense, da advocacia curitibana, né? Como o doutor André Nunes, que eu cito como exemplo, é um decano nosso da OAB Paraná, um dos grandes advogados, se formou ainda na década de 80 na Universidade Federal, foi alguém que brigou para que a universidade, como presidente do centro acadêmico, lutou para que a Universidade Federal tivesse curso de direito à noite. Isso daí já é uma inclusão, porque quem, Claro. né, Quem trabalha o dia que todo, não tem como é que vai condições de estudar? fazer um curso de manhã ou à tarde. Então, esse trabalho feito por advogados que nos antecederam e que continuam trabalhando na OAB, contribuindo com a comissão, seja como conselheiro estadual ou membro consultor nas comissões, esse trabalho é recente, né, mas já tem um trabalho individual que foi abrindo espaço, né? Sensacional. É importante, né, que até, né, o pessoal aqui da faculdade entenda e conheça esse trabalho, né? Porque é de pouco conhecimento, né, Maria, das pessoas. Tem diversas comissões de diversos sobre direito constitucional, direito civil, comissão sobre vítimas de violência, comissão de direito militar, que eu também faço parte, comissão do Pacto Global, são diversas comissões. Hoje temos mais de 70 comissões na OAB Paraná, Importante. capital e interior, com diversos ramos do conhecimento, né? Temos diversas comissões. O trabalho Nós temos um calendário fixo de eventos. Esse evento é aberto ao público, aberto à comunidade acadêmica. Em 2025, vamos para o 7º Julho das Pretas, que é um evento marcado para discutir as questões da mulher negra, latino-americana e caribenha. Já estamos indo para o 7º. É um evento capitaneado pelas advogadas e demais integrantes do Poder Judiciário, membros do Ministério Público são convidados. Então é um evento já temos um calendário fixo de eventos que é aberto ao público, né? Nós sempre divulgamos redes sociais, buscamos convidados, lotar aquele espaço para levar o conhecimento, tirar do âmbito jurídico, tirar do Exatamente. meio só dos advogados. E fica um pouco dessa impressão, né, também o pessoal talvez não busque tanto por ter essa questão, ver talvez como uma barreira, né, se está relacionada aos advogados e tal. Eu acho que esse podcast vai ser importante também para romper um pouco essa barreira, para que as pessoas possam identificar que existe essa possibilidade de participar desses eventos também, contribuir de alguma forma, né, levar pessoas que conhecem, para ir ganhando cada vez mais amplitude, né? Sim, são eventos abertos. Sim. Eu já participei de um evento assim, sobre as mulheres negras, caribenhas e tal, dentro do Ministério Público. E é aberto à comunidade, e, né, a partir do momento que se faz o convite para as entidades, né, o pessoal vem participar, sabe? Porque é muito importante. Não existe essa representação, né? Se você for ver, não tem. São poucas as representações que essas mulheres têm, né? É quase nada. Então, elas se sentem ali validadas e participam. É muito bonito o evento. No Julho das Pretas, nós temos uma dificuldade
de não repetir palestrantes. Nós precisamos de mais colegas, advogadas, mais colegas juízes em espaços de poder. Nós precisamos dessa representatividade, homens e mulheres. Hoje, dados que menos de 2% do Poder Judiciário Nacional são de homens e mulheres negros. Menos de 2%. É Como eu disse, somos pouquíssimo. mais de 50% da população brasileira. É. Então, nesses eventos, quando temos as nossas reuniões, quem chamaremos? Ah, já foi palestrante, A gente tenta não repetir, mas temos dificuldades. Mas aos poucos estamos vencendo essas É um batalhas, né? trabalho de formiga, né, Sim, é um doutor? trabalho longo. Longo, longuíssimo, exatamente. Passar aqui, eh, sobre, né, o documentário super super importante, né, quais as vias que levaram, né, o documentário, né, O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, a se destacar e chamar a atenção da ordem, eh, né, como que vocês colocaram luz ali? Como que se encontrou, né, O Menino 23 e a ordem? Então, quando do lançamento do Aham. documentário, fizemos um trabalho de um estudo, uma palestra sobre o tema, e foi num momento que estávamos discutindo também a questão no racismo estrutural. Uhum. Foi tudo num momento, no surgimento da comissão, né, ainda nos primeiros anos. Então, quando esse documentário ele chegou no momento certo da estrutura da OAB, Ah, das comissões da igualdade racial e da verdade da escravização. Então, ele chegou dessa forma, contribuindo para o nosso trabalho. E quando foi lançado, foi algo que espantoso, né, para todo mundo. é. Saber a história daqueles jovens, dos 3 que são nomeados no filme e dos demais que não foram nomeados, ela chegou nesse momento contribuindo para o trabalho da luta de trazer à luz as questões raciais no Brasil, principalmente da Comissão da Verdade e da Escravização. Há um hábito negativo de esconder a realidade da Sim. população negra no Brasil, até de uma forma discriminando, como se algo não fosse... foi passado, acabou, né? Não, mas tem consequências. Consequências que duram gerações e gerações, né. Sim, a forma como foi feita o fim da escravização no Brasil é a lei mais curta brasileira, né? Uma lei curtíssima, que não, não houve um preparo, não houve uma inclusão do negro na sociedade. E até trazendo o que foi dito no filme pelo Aloísio, o Menino 23, né? Isso. Dá nome a ele, que esse, né, o É, Aloísio, né? Ele acabou, quando resolveram libertá-los, abriram-se as porteiras, vocês podem ir embora. e E vamos foi a para mesma onde? coisa que aconteceu em 1888. Sim. Abriram-se as porteiras, vocês estão libertos. Tá, aí agora, o que vai ser amanhã? O que vai ser o dia 14 de maio? Dia 14 de maio que começa uma nova história de dificuldade, de exclusão. Muitas leis que foram criadas voltadas para aquela população. Um racismo religioso, a discriminação da cultura. Então, 14 de maio, que foi 13 de maio, não... Claro que o 13 de maio é reflexo de uma luta de outros, uma luta anterior, né? A abolição da escravização, alguns estados já tinham abolido a escravização, alguns estados do Nordeste, mas aí chegou o 13 de maio, e o 14 de maio, como será o amanhã? O que acontece O que depois, acontece né. depois, né? Exatamente, exatamente. Então, o que aconteceu ali que o Aloysio fala foi a mesma coisa. E numa época, assim, do racismo absurdo, né, e uma adoração ao nazismo e tudo que estava acontecendo fora do Brasil, né. O que que o senhor acha sobre isso, assim? Quais os motivos que fizeram os brasileiros olhar para fora e não para dentro, né? Pra ali nos seus, né, de abraçar os Esse seus. período era muito forte de umas teorias eugenistas, né? Que Exatamente. o Nina Rodrigues é um dos expoentes,
com essa teoria de que não... É Nina Rodrigues, sim, minha dúvida se eu não troquei o nome. Dos Eu não tenho aqui, expoentes. doutor. No documentário ele não aparece, mas É. depois eu confiro. É um dos expoentes dessas teorias de eugenistas de que até a década de 70 não haveria mais negro no Brasil, Veja só. por causa da miscigenação. Então, tratando a miscigenação como algo para modificar a sociedade e melhorar a sociedade, né? Então, essa visão da época, essa visão Exatamente. muito... Como estávamos conversando antes de começar o podcast, era muito recente ainda. Não tinha passado 50 Porque anos da abolição da escravização. Era muito recente. pode-se dizer que me parece assim, no documentário, né, de que o pessoal, como era recente, já veio essa questão da hegemonia, se apoiaram nisso, né, para permanecer, prolongar mais essas ideologias, né, de preconceito, racismo, discriminação, mantiveram nessa questão, né, É. com base nas ideologias nazistas e fascistas, né. E me parecia quase que uma campanha, né? Parecia. Não sei se velada, né? Não, A gente acho que não, até né? aberto, Fiquei até bem de aberto. movimento integralista, né? A Não, coisa era aberta, é. não era Apoiada, né? apoiada. O Brasil foi acho que o segundo maior país com essa ideologia, né, de igualdade, na verdade, de nazista, né? Foi o apoiador, assim, o segundo maior país. Fora Exatamente. da Alemanha, era o segundo maior partido nazista, era no Brasil. Eu, né, como estudante de psicologia, me custa entender sobre isso, sabe? O porquê disso, né? É. Uma colonização portuguesa, talvez, não sei. Olha, lembrando que né, antes da abolição, começou uma colonização no Brasil, onde quem chegou teve benefícios, ganharam terras, né? Alguns meses atrás estavam comemorando a chegada da imigração alemã no Rio Grande do Sul, importante para a construção do Rio Grande do Sul, mas quando começa a estudar a história de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que haviam pistoleiros que contratados para matar os indígenas locais, e os indígenas foram subindo a serra. Só que aí também a serra chegaram outros imigrantes, aí foram dizimando os indígenas daquela região, eles foram subindo ali, São Leopoldo, subindo a serra em direção a Caxias do Sul, enfim, e aos poucos foram sendo dizimados. Então era esse período que a história brasileira foi construída, a sociedade brasileira foi sendo construída dessa forma, Uma triste realidade. Que tendo o genocídio como parte. Exatamente, como, né? Como comum. Parece uma palavra forte, mas Mas é a uma realidade, né? uma É a população, realidade. né? Falamos dos negros, nós temos os indígenas também que foram jogados à margem, Sendo né, dizimados. perderam suas terras. E, assim, é muito recente ali, do documentário, é muito recente a escravização. Então, não se apaga mais de 300 anos de escravização, né, de uma hora para outra. Tem um livro que eu gosto, peço perdão ao autor, que eu não me recordo o nome dele agora, eu tenho o livro, leio, mas o nome do autor eu não me recordo agora, que é chamado Os Indesejáveis. Fala sobre a presença negra nas Forças Armadas Brasileiras. Bacana. Havia decreto. Lá, ele foi pesquisar na Academia Militar sobre um decreto, e na hora da avaliação, negros, muçulmanos, não seria permitido o ingresso. Nós estamos falando isso daí, é no mesmo período do filme. Ah, É no entendi. mesmo período do filme. Aí pensamos, aqueles que entraram na academia e tiveram sua formação, foram para a reserva na década de 70, 30 anos de serviço. Ali na década de 40, a 30 anos de serviço. E esses formaram outros. Então foi se reproduzindo. Essa mesma. Né? Hoje temos podemos ver mais militares oficiais generais negros, mas ainda é pouco. Mas quando esse livro traz um dado, tá lá, o decreto tal foi publicado tal, assinado pelo fulano de tal,
diretor da academia, que depois veio a ser um dos presidentes militares. Nós estamos falando desse mesmo período. Sim. Então há uma exclusão. Há uma exclusão, né? E um período muito recente também, né? Como eu falei, comparar com os anos 80 foi ontem. Gente, é tudo muito recente aqui no Brasil, né? A luz que está se dando agora para, né, para essa questão racial e ela é recente e a luta tem que ser ferrenha mesmo, né? Muito se compara com o sistema americano, que a luta pelos direitos civis, na década de 60. Mas lá nos Estados Unidos, aqui não é. Não, aqui existiu o mito da democracia racial. Todo mundo vive bem, não há racismo. É velado. Mas nos Estados Unidos, lá era explícito. Aqui era velado, mas chega em algumas cidades do interior, negro não podia entrar em um determinado clube. Aí os negros construíam seus clubes para poder conviver em sociedade. Com o seu grupo poder se divertir. Mas eu excluo de outra forma, eu não dou acesso à educação, eu não permito Saúde, que tenha acesso ao direito ao voto. né? Quando analisamos que o acesso à educação no Brasil era permitido para determinados grupos, o texto da lei não falava negros, mas haviam barreiras que proibiam os negros de ter acesso. Se for analisar a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, o Brasil escravizou estrangeiros. Quando diz ali que todo brasileiro é livre, então quem foi escravizado? Foram os estrangeiros, foram sequestrados. O Brasil teve uma escravização, não vamos... todo brasileiro é livre, mas... Então quem que foi escravizado? Foram estrangeiros. Sim. E quem que era esse povo na época? Os italianos? Não, os negros mesmo. Quando a Ah, Constituição diz ali de 1824, ainda no primeiro reinado, os estrangeiros, a população negra foi sequestrada para o Brasil, vilipendiada, principalmente as mulheres. Foi construída uma sociedade com base numa violência, uma miscigenação fruto de violência. Isso não podemos esconder, a gente tem que dar luz para isso daí. Exatamente. E chega aí diversas leis. A lei do ventre livre. Mas eram leis que não era para inglês ver. Não funcionavam, Não né? funcionavam. Chega em 1888, nós temos um grupo de pessoas sem uma formação, sem acesso à saúde, educação, nada. Aí eu liberto eles da forma como foi, jogo à margem, se virem. Quando lemos documentos de cartórios que 2, 3 anos antes da abolição, documentos de testamento, deixo a menina Joana, 4 anos, Imagina. uma herança para minha mãe, ela cuidará até a morte da minha mãe, enfim, dessa forma. É dura, tá no papel, mas quando vai ler o texto, quem tem filho imagina uma criança de 4 anos, um objeto. Ter a Um vida. objeto deixado para alguém para viver a sua... cuidando até a morte, enfim. Uma pessoa que é totalmente um objeto, né? Que não vai ter vida, né? Vai estar ali à mercê do... Imagine, é um absurdo, nós que temos filhos, né? Virar uma herança, né? E como consequência, chega ali no período do filme, 1933. Isso. Né? Esses, assim, os jovens, aquelas crianças que foram retiradas do orfanato, eles eram filhos dessas pessoas que provavelmente foram escravizados, eram filhos de escravizados. Eles estavam muito próximos ainda daquela relação escravocrata brasileira. De um sistema que, não, como eu disse, não apaga do dia para a noite mais de 300 anos de escravização. E assim, o que me chamou a atenção foi né, era um orfanato católico, se não me engano, né? Era, né? Porque eles são de uma... Isso. Né? E daí a igreja está por trás de tudo isso, Então, né? me chamou a atenção... Porque eles sabiam.
Pode Te falar, interrompi, doutor, não. imagino que é isso. O que me chamou a atenção é que o documentário não abordou tanto esse aspecto. Né, Ficou meio... só É, pegou ali das pessoas que não teve uma abordagem, tá, o papel da instituição. Que o Aloísio conta, chegaram a família Rocha Miranda, os seus representantes, Isso. chegaram no orfanato, levando balas para as crianças e jogando. Aquela cena parece estar jogando milho para alguém, É chocante milho aquela cena. para animais. Aí separaram as crianças. Eles não, o documentário não abordou esse aspecto, e o papel da instituição. Tinha alguém da instituição ligada a eles, ou até mesmo por serem famosos benfeitores e industriários do Rio de Janeiro, que tinha uma ligação com empresas alemãs que faziam parte ali da elite carioca. Aquela, e aí não, a família Rocha Miranda, eles fazem parte da elite carioca, e fica aberto, a gente não sabe qual é a relação, qual o papel da instituição. Se de fato mentiram sobre que levariam as crianças para uma educação, para um local. Na época ele não tinha uma cita, né? proteção do Estado com as crianças. Também Não tinha uma proteção do Estado com as crianças. talvez, né? Alguém vai cuidar, né? Alguém vai levar e menos custo, Sim. né? tem vários Passar interesses por trás, tem muita coisa, né? Que o documentário não abordou Não ali. abordou. Mas eu pensei, nossa, né, uma instituição católica, enfim, e mentiu para os meninos, né? Ele cita que foi falado sobre escola, sobre eles poderem brincar, e eles tiveram um ano ali, depois nunca mais falou de escola, e era só trabalho escravo mesmo, e acabou. Sim. É chocante, né, a fala dele, né, sobre as mãos sangrando, e cuida do cavalo, e cuida do carneiro, e cuida da plantação, Sol e e chuva. dorme, e no outro dia a mesma coisa, somente por um prato de comida, né? Então, uma coisa importante que a gente percebe no filme é que ele traz elementos históricos que a gente não estudou na escola, né? É a questão do Brasil ser o país que mais importou população, né, da África para a escravização. A gente tem esse conhecimento meio quebrado, assim, não, para exportar, vai acontecer isso, mas toda a história de construção do Brasil, ela é bem, bem certinha, né? Só conta os lados, não, então tivemos aqui, foi a eleição tal, né, quando que surgiu, né, a Constituição e tal, quando que foi que acabou o Império, mas assim, detalhes sobre essa história, né, que a gente vê nesse documentário, por exemplo, um dos elementos, né, que expressam mais pontualmente, assim, como que aconteceu tudo isso, a gente não tem na escola, né? É diferente. Então, tanto que veio a lei que ela estabelece, né, hoje tratar sobre a cultura afro-brasileira, né? Porque há uma falha na nossa educação a respeito da nossa construção Uma histórica, grande né? falha, né? Parece que é tudo muito linear, que uma coisa puxou outra, e não é bem assim, né? Então, não é bem assim. O grande problema da nossa formação na educação é que trata os homens e mulheres negros como escravos, não como pessoas que foram sequestradas do seu continente. Exato. Que é um continente que tem uma história belíssima e trata como um grupo único. Mas não é um grupo único. De várias origens, com várias nações que chegaram aqui. E aí, ao chegarem no Brasil, foram misturadas, e eram grupos que cada um era um estado, eram do Congo, Angola, Nigéria, cada um com a sua religião, porque aí, chegando no Brasil, se misturaram e criaram uma coisa única brasileira. Sim. Quando se estuda as religiões de matriz africana, na África, eles... Não, mas aqui não é dessa forma, é diferente. Então, o Brasil aproveitou essa matriz e criou uma coisa nova, porque se misturaram as várias nações que chegaram aqui. Era um grande território com uma história. Quando a gente dá uma passada em Lusíadas, nos Lusíadas, né? Aí Camões fala do grande império do Congo. E tá lá em Camões, mas a gente não tem essa visão
A gente foi educado, os escravos. Não, foram escravizados. Pouco se fala das revoltas que tiveram origem com a população, revoltas para a libertação aqui no Brasil. Fala-se muito do Quilombo dos Palmares, mas pouco se fala da revolta dos Malês. Pouco se fala de Luiz Gama, que hoje é o primeiro advogado negro, que tem uma história, que há quem diga que ele teria sido filho de Luísa Maim, com um homem português, foi uma das líderes da revolta dos Malês. É um grande advogado, sem formação jurídica acadêmica, mas estudou, se dedicou e fez um trabalho incrível, né? Pouco se fala, então a história no Brasil é contada numa visão dos vencedores, mas esconde a realidade. Infelizmente. Exatamente. Essas grandes nações assim que chegaram no Brasil, pouco se fala do príncipe Custódio. Quase ninguém fala do príncipe Custódio, um príncipe do Congo que foi morar ainda no início do século XX no Rio Grande do Sul. Ele morou em Pelotas, Bagé, Rio Grande, depois foi morar em Porto Alegre e tem uma região da Cidade Baixa com várias casas da sua família. Ele foi um grande babalorixá dos políticos da época. E quem chega no Mercado Central de Porto Alegre, como ele era um babalorixá, aí tem um assentamento religioso no meio do mercado público de Porto Alegre, que já tentaram destruir várias vezes com reformas. Vamos reformar, mas aquela reforma, eu vou trocar o piso, aí eu tiro aquele símbolo, aquela marca do assentamento do Orixá Bará no mercado público de Porto Alegre, que foi feito por ele. A história do Brasil está ali, quem passa. Eu passei diversas vezes naquele mercado e nunca prestei atenção. Até que na internet, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, fui pesquisar. Aí lembrei que na cidade que eu nasci, Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, tem um lugar chamado Passo do Príncipe. Mas não é o Passo do Príncipe do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Sim, Não, era é desse dele. príncipe congolês que foi morar no Rio Grande do Sul e construiu sua história, o Príncipe Custódio. Tem uma história, a história sempre foi sendo apagada. Você vê quanta história que tem, né? Que jamais a gente Sim, não soube, tem né? acesso, né? É um sistema que Sim. mostrou um negro como Não. escravizado, não como alguém que foi sequestrado, É, que tem origem num grande continente, né? Não só do litoral oeste, mas trouxeram os negros do outro lado da África também. E infelizmente a gente não vê isso nos livros ainda, né? Desta maneira, assim, porque a gente. Eu falo da minha experiência com os meus filhos, né? é. A gente vê que continua aquele mesmo formato ali, né? Muito superficial e da cultura mesmo. Continua da mesma Da mesma forma que forma. nós aprendemos, né? Nós somos a Muda muito. geração ali dos anos 80. Era É pra algo- ter mudado já. Era já para estar tudo isso muito mais fluido, assim, né? Eu também acho. No âmbito da educação, né? É. Se a gente falar de igualdade mesmo, né? Discutir, levar o conhecimento, principalmente do jovem, ajuda no combate ao racismo. Exatamente. Esse é o ponto. Ajuda muito, mas a maneira que hoje os jovens têm mais acesso à informação, mas não percebo que busquem Não. tanto essas informações e E também não é ficam cobrado, reproduzindo o racismo. né? A gente não vê cobrança, assim, quando você vê, por exemplo, vestibulares, né? Os temas que caem sobre história brasileira. Continua Não se fala sobre isso. né? A gente vê que não existe assim, a gente fala de cobrança, mas me parece que a valorização realmente desse conteúdo histórico no formato como há anos se mantém, continua sendo as próprias instituições de ensino também elas contribuem para que permaneça igual, do jeito que está, não mude muito, né? Então realmente eu acho que o trabalho é árduo, né? A gente tem que continuar Árduo e longo. porque é longo mesmo, né? Para poder até mesmo, eu digo, do próprio brasileiro, né, valorizar as suas raízes, né, na sociedade como um todo, né, assim que a gente percebe lá. Sempre enaltecendo os autores, os escritores, né, internacionais, no âmbito da educação, de pesquisa, né. É um perfil bem do brasileiro, né? Precisamos transformar Olhar muito realmente. o que está fora e menos para o que está aqui dentro, que é super importante, né?
Um dos apoiadores da comissão, o Candeeiro, que é muito conhecido em Curitiba, ele tem um projeto aqui chamado a Linha Preta. Ele faz um passeio aos sábados para conhecer os espaços da população negra, a construção em Curitiba, a influência, né? E quando vemos que temos lá Rebouças, né? Quem foram os irmãos Rebouças, a importância deles na história brasileira. Muita gente vai passar pela avenida, passar pelo bairro, não vai questionar por que ele tem esse nome, né? Não vai questionar. Quando tem um livro que foi feito em Curitiba, pela Fundação Cultural, sobre a história e a presença negra em Curitiba, tem a participação do nosso colega Dr. Ney, que mostra aquele quadro de Debré, uma Curitiba ainda sem as edificações que temos hoje, mas na foto tem um homem negro trabalhando. Então, isso daí é uma marca da presença negra em Curitiba e da influência. E é pouco falado, né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo falado. A população não tem esse conhecimento, né? Doutora, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a sua opinião sobre o Brasil ser o último país a libertar os escravos aqui na América do Sul, né? Foi América do Sul ou Não, Latina? das Américas. Das Américas todas. Sim. Então a situação ainda é mais, né, mais chocante ainda. Então, essa libertação tardia, ela até trouxe consequências, né? Foi uma manutenção o Estado brasileiro foi forjado, teve sua base econômica na escravização. Sim. Né? Até por ser o último, né, com a Guerra Civil Americana, muitos escravocratas americanos vieram para o Brasil. Formaram cidades como Americana em São Paulo, porque aqui no Brasil era permitido ter escravos. Então, nossa abolição foi 20 anos depois da abolição americana. Então, foi um descaso da sociedade, mas tiveram várias lutas, né? O que eu acho que o Brasil demorou muito para ter essa visão, até por medo. O Haiti teve uma revolta dos escravos, foram escravizados pela França anterior. Isso daí também influenciou o Brasil, o medo de se repetir o que foi feito no Haiti. Claro que depois o Haiti, com a sua libertação interna, sofreu várias consequências, tanto do governo americano para aceitar, do governo americano não, do Estado americano à época, a França mesmo, a Inglaterra, vários países pressionaram, né, e o Haiti e não se desenvolveu como poderia ter se desenvolvido. Mas essa teve uma influência no Estado brasileiro. Que aqui o poder, os escravocratas ficaram com muito medo, porque nós éramos uma população maior de pessoas negras, muito maior. Sim. Então houve uma repressão maior às lutas pela libertação. Deu uma libertação tardia que ainda tem consequências. Tem consequências. Sim. Somente a quarta geração após a escravização teve acesso à educação. Nossa, é muito tempo. É muita. Uma educação a partir de 30, 40, anos 50. Teve acesso à educação e somente dessa terceira geração, após essa primeira que teve acesso à educação, conseguiu acessar as universidades. E com certeza essa libertação tardia foi um dos grandes motivos, Sim. né? Quando nós conversamos com colegas, homens e mulheres negras, como foi? Sou o primeiro da família que teve acesso à educação formal. Sou o segundo que teve acesso à universidade. Minha mãe já não teve. Minha mãe era analfabeta, meu pai era analfabeto. Estamos falando de pessoas entre 40 e 50 anos. Sim, gente. Máximo 60. Então, tem uma consequência dessa libertação tardia, né, na sociedade. E isso realmente acontece, posso falar da minha família, que não se sente capaz né, tenho primos que não buscaram ensino, educação superior por não se sentir capaz, por ter uma coisa
né, realmente enraizada mesmo, da dificuldade mesmo com as políticas assim, ainda existe vamos dizer, uma consequência psicológica de tudo isso que ainda reflete atualmente as Ah, com pessoas, né? Não é certeza. só a questão econômica e de apoio, mas diria também que psicológica também. É, parece que é um inconsciente quase que um conceito coletivo, né, É um que ronda. empoderamento, uma falta de empoderamento, porque Exatamente. fomos sempre trabalhados. Eu lembro da minha avó dizendo: nós temos que fazer 2, 3 vezes mais para poder chegar perto, Já ouvi É, isso também. porque por mais que você trabalhe, 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 sempre tem uma questão subliminar ali para te excluir. Você não é bom o Hum. suficiente. A gente sabe que essa questão subliminar é um racismo. E aí da área de vocês, da área da psicologia, é, pode nos responder como o que aconteceu, né? Mas sempre fomos mostrados de uma forma negativa: você não é capaz, né? Quando os negros tinham seus espaços aqui, foram perdendo os espaços, foram excluídos de uma sociedade de classe, foi jogado à margem, sempre fui mostrar: não, vocês não são capazes, vocês não têm, eu te excluo e digo que você não é capaz. Mas eu não deixo você ter acesso a uma educação para você poder concorrer da mesma forma. existem barreiras, existem, e as pessoas sentem, né, percebem, né? E acho que à medida que essa sensibilidade ela tá na flor da pele, dificulta muito mais, né? Dificulta muito mais a busca, né? Porque, como o doutor disse, é um esforço sempre acima, né, do que outras pessoas precisam se esforçar para alcançar determinadas, né, posições, né, almejar certas. Então é sempre uma dificuldade maior. E com a desembargadora do estado da Bahia, Luiz Linda, que é uma mulher guerreira que luta pela inclusão e contra a discriminação, ela sempre diz: quer saber como é ser negro no Brasil? Seja negro um dia no Brasil. Você vai entender a realidade. É o que muitos dizem assim: é mimimi. Não é mimimi. Só quem não é negro no Brasil conhece essa realidade. Sim. A forma como a sociedade discrimina, como a polícia discrimina. Sem dúvida. Dados que apresentam situações, a mesma conduta, o mesmo crime, quando é uma pessoa branca e quando é uma pessoa negra, a consequência jurídica é totalmente diferente. Principalmente nos crimes que envolvem drogas. Um é usuário, o outro é traficante, mas é a mesma quantidade, é uma situação idêntica. O sistema carcerário reflete muito. Isso é histórico no Brasil, essa situação, quando se prendia até mesmo por exercer sua prática religiosa, a sua cultura. Então é um reflexo de algo, é um reflexo da escravização no Brasil. E leva tempo para desconstruir, né, doutor? Leva muito tempo, né? Leva muito tempo, a educação, e falar do tema, não adianta esconder. Né? Uma coisa que tinha que ser, né, na escola, conversada e falada e conversada com as crianças, né? A gente pode puxar como uma referência também as desigualdades de gênero, né? A mulher Sim. ainda também sofre com questões que, né, poderia não mais ter que enfrentar, mas ainda existem, Ainda existe, né? No desigualdades mercado de trabalho, principalmente. E a mulher negra, né? Ainda mais difícil, né? A Temos mulher negra sozinha, solitária, criando os filhos. temos aquela pirâmide: o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra nessa pirâmide. E aí, principalmente voltando no período do filme, muitas mulheres criavam suas famílias sozinhas, mães, avós, criando seus filhos, ou os pais, enfim, podendo ter falecido, ou tomado outro caminho. Mas as mulheres sempre na base foram as que mais foram prejudicadas, porque elas criaram seus filhos sozinhas, né? Quando não podiam, teriam que entregar para a adoção. Mas as mulheres na base são as mais discriminadas. E é uma realidade que acontece ainda hoje. Sim, e a mulher é apresentada como um objeto. Isso daí Exatamente. um objeto, Né? um objeto, a mulher negra como um objeto. Quando escutamos aquelas marchinhas de carnaval, Não, é verdade. né?
O teu cabelo não nega a mulata. É. Você é mulata da cor. Mas como a cor não pega a mulata quer teu amor. Você é um objeto. É. Mas eu não tenho uma relação com você. Eu quero aquele objeto, aquilo que você representa, mas eu não vou te expor na sociedade. Eu não vou sair com Eu não você. vou criar os teus não- filhos. Eu não vou sair, É. mas assim, uma cor não pega. E por muitos anos cantado. Exatamente. E de compositores conhecidos, enaltecidos no Brasil. Temos que fazer uma reflexão. Para aí, né? Vamos parar um pouco e pensar. O compositor é racista. Ah, não, mas é na época. Não tem Se essa. discute de é na época, né? Parar com isso, né? Acho que esse é o convite, né? A reflexão, a crítica do que propõe para nós, né? Do que as músicas propõem, do que a cultura propõe para nós. Vamos embarcar, não vamos embarcar nisso, porque acho que isso é importante pontuar, né? Que hoje, isso, de alguma forma, em alguma medida, ainda a gente vê isso acontecendo, né? No meio cultural, né? Com músicas ainda e sempre há um comportamento aí discriminatório, né? As coisas não mudaram tanto assim, né? Né? Acho que a Não. gente precisa ter realmente essa visão mais crítica e não aceitar mesmo, né? É. Não. Como nos E propõe. lutar contra, né? É, É o mais acho que esses importante. debates são super importantes. Então, doutora, a gente se encaminhando aí, infelizmente, para o final já do podcast. Queria que o senhor acrescentasse algo importante, relevante e que o senhor gostou mais no documentário, né? No 23. Então, o documentário ele apresenta os três principais personagens, dois que foram entrevistados, e um que a família foi entrevistada, que é o chamado Menino 2, o Sr. José. Mostra para mim que eu fiquei refletindo sobre a reação de cada um. O menino que dá o nome ao filme, Menino 23, o Sr. Aloísio, falecido em 2015 aos 93 anos, ele demonstrava muita raiva, Muita com dor. toda razão, muita dor. É. Tanto que ele fala que se encontrasse alguém daquela família, ele, né? E inicialmente ele não quis debater não quis conversar, lembrar os fatos, porque ele tinha muita dor, mas depois ele foi se abrindo aos poucos, né? Então ele era essa figura que demonstrava raiva, dor. Aí havia o outro, o Marujo, o Sr. Argemiro, que foi marinheiro, que lutou na Segunda Guerra Mundial, que fugiu de lá aos 15 anos, foi virar engraxate na Avenida Paulista, em São Paulo, e ele falava sobre o assunto rindo, mas aquele riso escondia muita coisa, muita dor. Tinha uma dor por trás daquele sorriso, da lembrança. Até no início, quando começa a entrevistá-lo, ele aparece tocando um trompete e ao sentimento, com uma musicalidade, um talento incrível, né? Até questionei se ele teria sido músico da Marinha, porque não aparece o que ele fez na Marinha depois que voltou da guerra, né? Mas uma musicalidade incrível, um som lindíssimo, muito sentimento transmitido através do instrumento musical. E o menino, ele quando ele falava, ele respondia firme, mas com um sorriso. Mas quando eu questiono por que ele fugiu antes do fim antes de libertarem os jovens que ficaram por 10 anos nessa casa, libertaram eles em 44, 45. Ele responde sempre: o que eu ia fazer lá? Por que você fugiu? O que eu ia fazer lá? Ele sempre firme, né? Mas ele um sorriso que esconde muita coisa. Tem o menino 2, o Sr. José, que muitos poderão criticar, mas ele foi criado dentro da casa, não sofreu, mas ele foi uma forma de defesa dele. Entre permanecer, eu entendo que foi uma forma de defesa, entre trabalhar sol e chuva na lavoura, cuidando de gado, foi levado para dentro de casa para ser como falava na época, um negro da casa. E foi uma forma de defesa, mas aquilo ali também tinha uma dor que todos têm os três ali têm os três não, porque eu não sei se o Marujo tinha no filme aparece essa informação. Tanto o Aloísio quanto o Sr. José, o menino 02, tiveram problema com o alcoolismo. Sim. É um na história deles, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, ele estava dentro da casa, mas ele sofreu muita coisa. Com toda certeza. Uma ilusão, como o filho dele fala, o filho do Sr. José, que ele achava que ele herdaria algo.
se estava em testamento, foi escondido. Pode ser, não sabemos. Né? Então, tem muita história ainda que precisa ser contada. Em vários documentários, não aquele, né? Tanta situação do Argemiro que foi para a guerra. Aí já leva para uma outra questão do que ele viveu o horror da guerra. E ele Na foi também realidade. com uma questão, ele morou nas ruas, né? Depois que ele fugiu da fazenda, né? Sim. Ele foi morador de rua e quando anunciaram lá que estavam convocando o pessoal para ir para a guerra, ele se apresentou, né? Foi também uma outra fuga, né? O que ele poderia viver na rua ou na guerra, enfim, né? A vida Que dele fosse estava tão ali. diferente, né? O que poderia ter sido pior? Pior. Crianças, né? Isso. O, E eu penso isso no Menino 2 também. e chama atenção. O menino 2, ele foi uma fuga dele, olha. Dentro da casa, aprendi a ser um mordomo, trabalhando ali, convivendo, até quando começa a contar a história dele, aquele momento que chega naquela escola estadual, Rocha Miranda, né, essa família tradicional, local ali que dá nome às ruas. E quando o senhor Aloysio mostra, aqui tá o 2, tá aquele menino atrás de alguém, atrás desses Rocha Miranda, como alguém muito próximo. Várias fotografias, mas na realidade, até o filho dele fala assim, ele não cuidou da gente. Ele não se preocupou com a família. Ele sempre foi subjugado naquele sistema. Então, foi uma forma de defesa. Mas depois que acabou aquilo ali, morreu jovem, em 1982, com 56 anos, salvo engano, mas um homem jovem, né? Talvez essa proximidade me tenha causado sofrimento enorme, né? Estar ali e ver tudo, e estar sempre à margem e não ser ninguém ali dentro. É que todos tiveram sua infância roubada, né? Sim, exatamente. Todos tiveram. É um sofrimento enorme para todos, né? E quando o seu Aloysio mostra, aí chega na escola e a professora mostra sorridente, não culpa a professora, a diretora da escola, mas é por isso que ela não conhece a realidade, ela não conhece, a história da fazenda é uma ilustre desconhecida. Essa história local ali, todo mundo, porque quando entrevistas populares eles falam da cidade, todo mundo falava, mas ninguém tocava no assunto, porque envolve muito poder local. Sim. Hoje não mais, porque a fazenda ali, o que aparece ali, a fazenda está bem destruída. Mas pensar que numa cidade jovem, ainda no século XX, jovens foram escravizados, não estamos longe. Quando temos listas sujas no Ministério Público do Trabalho hoje, em 2024, de empresas que fazem a mesma coisa, mostra que o caminho ainda é longo. Muito longo. Que os órgãos de fiscalização têm que continuar trabalhando. Que quantos meninos 23 tem por aí? Sim. São vários. É verdade, né? Então ali até é um documentário bem curto, né? Mas que tem muita informação. Aqueles 53, 54 minutos passam muito rápido. E precisa ter um 2, um 3, buscar... E precisa ser divulgado, né? Onde foram parar os outros? Exatamente. O que aconteceu? Não temos essa informação. Então fica aí a nossa sugestão, né? Que os nossos colegas aí assistam esse documentário super importante, que é o Menino 23. E vou passar aqui para o nosso pessoal também, sobre 2 livros que o doutor citou aqui, né? Fica essa super dica de leitura também, que é Os Indesejáveis, né, de Fernando Rodrigues, e Presença Negra em Curitiba, um livro organizado por Maria Luísa Gonçalves e Marcelo Saldanha Sutil. E vamos ficando por aqui, doutor, muito obrigada, viu? Gratidão, doutor. O senhor engrandeceu muito aí o nosso trabalho de extensão. Se o senhor quiser dar algum recado, alguma dica aí para o pessoal que vai assistir a gente, a hora é agora. Eu que agradeço em nome da Comissão da Verdade da Escravização Negra da UB Paraná. É muito importante a gente discutir esses temas, porque vivemos numa sociedade ainda racista. Ainda racista, exatamente. Né? Então, nós como acadêmicos, como profissionais do direito, da psicologia, nós temos que trabalhar esses temas.
Temos que discutir no sistema em busca, não é utopia buscar uma sociedade igualitária sem racismo. É difícil, mas vamos buscar. Então, vamos buscar esse espaço, a educação, a leitura, conhecer esses autores, muitos autores, conhecer Luiz Gama, Luísa Maim, pessoas que nos antecederam e buscam uma igualdade racial no Brasil, né? Entender o outro. Infelizmente, muitos dizem que não existe um racismo no Brasil, mas existe. Existe. E para saber, basta ser negro por um dia para entender esses casos. Mas como não temos essa possibilidade, né, então observar o outro, observar o seu colega de trabalho, observar as relações sociais, como elas se desenvolvem para entender o racismo em sociedade. Tá joia, doutor. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigada. Maria Luísa também, muito Também. obrigada. Obrigada. E vamos ficando por aqui.